como é que é esse processo, Rubens? Como é que alguém aprende, digamos assim, a se idiotizar? Né? Como é que o indivíduo aprende a se afastar da sociedade neste nível? Haroldo, desde que a gente nasce, nós somos lançados na linguagem, a linguagem antecipa sentidos, e o nascimento é o marco inicial desse processo de formação de quem nós iremos nos tornar. Aí a subjetivação, portanto, é esse processo de formação do sujeito. A idiosubjetivação é um processo de formação de um sujeito que interessa ao detentor do poder econômico. Só é possível manter a opressão e a dominação de tantos por tão poucos a partir desse processo de formatação do que eu chamei nesse livro de idiota. Isso se dá de diferentes maneiras, por exemplo, através do empobrecimento da linguagem, que é sempre o empobrecimento do sujeito também. Uma simplificação excessiva da realidade, uma simplificação de uma intensidade tão grande que impede as pessoas de compreender o que está acontecendo, por exemplo, de identificar quando elas estão sendo lesadas. Não por acaso, muita gente defende posições, hoje em dia, que podem até dar algum tipo de satisfação imediata, mas que a longo prazo vão significar perdas imensas para essas pessoas. Muita gente aplaude o absurdo, ou quando não aplaude, fica inerte diante do absurdo. Tudo isso a partir dessas técnicas de idiosubjetivação. As pessoas são levadas cada vez mais a agir sem pensar, a produzir sem pensar, potencializando aquilo que desde Marx é chamado de alienação. Você tem uma potencialização desse fenômeno antigo. E tudo isso intimamente ligado à hegemonia da racionalidade neoliberal, que é um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis, quando não descartáveis. Se tem algum valor de uso, você negocia, se não tem valor, você descarta. Isso a partir de cálculos de interesse extremamente simplificados que vão visar exclusivamente o lucro ou obtenção de vantagens pessoais. As pessoas são levadas a desconsiderar valores historicamente ligados à civilização. Eu vou te dar um exemplo. A solidariedade sempre foi vista como uma virtude, e o egoísmo como um vício, como um defeito. Hoje se deu uma inversão disso. A partir da lógica de que o outro sempre é um concorrente a ser vencido ou um inimigo a ser destruído, algo intimamente ligado à racionalidade neoliberal, o egoísta passou a ser visto como o egoísmo passou a ser visto como uma positividade, algo que coloca o indivíduo na frente na luta concorrencial. Enquanto a solidariedade é visto como uma negatividade, algo que faz com que ele perca a luta concorrencial. Então, são essas produções, essas mutações de sentido que estão intimamente ligadas a esse processo de construção do idiota. Há uma dessimbolização, tudo passa a ser tratado como mercadoria, conforme também já intuía Marx há muito tempo. Tudo começa a ser tratado como objeto negociável. Ao mesmo tempo, há um empobrecimento do imaginário. A gente é levado a perder a capacidade de imaginar um outro mundo possível. E aí o estrago está feito. Uma realidade alternativa na qual o idiota exerce essa função que é de ser útil à manutenção de um modelo que gera múltiplas opressões. Rubens, a palavra idiota também tem um sentido, um uso comum que é um pouco diferente desse, né? Que as pessoas usam no dia a dia e que, de certa forma, é também apropriado por esses intelectuais da ultradireita.
ela causa uma emoção nas pessoas? Ela faz parte desse processo que você descreve de utilizar as paixões que o indivíduo tem para para afastá-lo da sociedade, de novo. Vou insistir nesse tema. Tu tem toda a razão, Haroldo. A manipulação das emoções e dos afetos, diga-se, alguns dos quais perfeitamente legítimos, faz parte desse instrumental que eu tenho chamado de técnicas de idiosubjetivação. Técnicas voltadas à formatação de um sujeito que é incapaz de pensar no coletivo, que é incapaz de pensar no comum. O que é o comum? Comum é aquilo que é inegociável, aquilo que diz respeito a todos nós pelo simples fato de termos nascido com vida. Esse sujeito idiosubjetivado, cujas emoções são manipuladas com uma finalidade política muito evidente, ele é incapaz de levar em consideração o comum nas suas ações. Isso que você falou, me parece importante da gente conversar agora, porque há nitidamente uma diferença entre a burrice, que é da ordem da cognição, é a incapacidade de conhecer algo, incapacidade por vezes voluntária, por vezes não, e também da ignorância. A ignorância é aquilo que nos une. Todos nós desconhecemos muito do que acontece no mundo da vida. Então, esse desconhecimento é natural. Agora, historicamente, nós fomos levados a buscar conhecimento. O que o processo de idiosubjetivação faz é bloquear esse desejo de buscar conhecimento, essa vontade de buscar conhecimento. Porque, não raro, o que essas máquinas de produção de subjetividade levam é a certezas, ainda que delirantes. O que gera a busca por conhecimento é a dúvida. É você parar, fazer aquela pausa reflexiva e pensar, eu posso estar errado. Isso pode estar errado. E a partir dessa dúvida, você busca o conhecimento. O processo de idiosubjetivação busca esconder essa dúvida, busca fazer com que as pessoas passem ao ato sem qualquer pausa reflexiva. E isso me parece desastroso se a gente quer pensar numa sociedade em que o outro, com a sua diferença, seja respeitada, e uma sociedade que não se contente apenas em produzir riqueza para aqueles 3% da população que o Chomsky chama de super ricos. Você tem um capítulo do seu livro que chama Conter... Deixa eu pegar aqui para não errar. Conter o pensamento e as maiorias. A gente tem tratado muito das minorias no cenário político brasileiro e mundial atualmente, né? Os direitos das minorias, etc. O que entra? Que maioria é essa e o que é qual a relação entre conter o pensamento e maioria? O pensamento, em especial o pensamento crítico, o que é o pensamento crítico? É a capacidade de formular juízos adequados da realidade, diagnósticos adequados do que está acontecendo e direcionar esses diagnósticos à transformação da sociedade numa direção emancipatória, em uma direção de superação das múltiplas opressões. Esse é o pensamento crítico. Esse pensamento crítico ele é demonizado pelos detentores do poder econômico. Se nós pensarmos que a grande maioria é a de oprimidos, e que essa grande maioria de oprimidos, muitas vezes, sequer percebe os processos de opressão, dos mais simples aos mais complexos, a gente poderia dizer que uma das finalidades do processo de idiosubjetivação, dessa formatação de sujeitos úteis ao neoliberalismo, é fazer com que essa maioria permaneça como oprimida. Ou seja, permite que as múltiplas opressões permaneçam inatacadas, muitas vezes sequer percebidas.
e produzem um fenômeno interessantíssimo, né? Você, às vezes, percebe a tua opressão, mas ignora completamente a opressão daquela pessoa que está do teu lado, da tua mulher, do teu marido, do teu companheiro de trabalho, do cara que, em tese, poderia estar caminhando junto contigo para produzir um mundo diferente. É nesse sentido que as maiorias são contidas a partir, a gente poderia chamar, do aprisionamento do pensamento. As pessoas só são autorizadas a pensar aquilo que interessa aos detentores do poder econômico. Então, por vezes, a pessoa é genial, ela é fantástica, ela é maravilhosa num determinado ramo da sua atividade, mas ela é uma idiota, porque ela é incapaz de colocar, de pensar, de refletir criticamente e, junto com outras pessoas, superar o atual quadro, que é um quadro de desigualdade brutal. Como é que se dá a passagem, Rubens, da ideia, né, que é colocada por esses intelectuais engajados, militantes, né, porque são intelectuais engajados da direita? Como é que dá para sai deles, chega nos políticos e chega na massa da população? Qual é o processo que permite, digamos, essa formação de sujeitos idiotas em tão larga escala, como a gente, de certa forma, vive hoje? Haroldo, isso se dá, em princípio, em primeiro lugar, pela linguagem. Se você domina a linguagem, se você altera a linguagem, você está alterando o sujeito. Então, esses intelectuais, e aí a gente tem que reconhecer, eles tiveram uma vitória imensa nas últimas décadas, né? Se hoje nós estamos naturalizando tanto o absurdo, é porque eles venceram. Agora, o sucesso de uma tese não guarda relação com a verdade dessa tese. Embora eles tenham vencido, eles estão enganados. Então, nós temos que produzir o quê? Uma contra-hegemonia capaz de fazer o sujeito, em primeiro lugar, resgatar a esfera do inegociável, resgatar a esfera do comum, desdemonizar aquilo que é da ordem do comum, do coletivo. Esse pessoal, de modo geral, contou com os detentores dos meios de produção. E aqui é importante diferenciar. Hoje nós temos, a gente poderia chamar de elite, aqueles que detêm os meios de produção material, mas principalmente aqueles que detêm os meios de produção das subjetividades, com destaque para as telas, da televisão ao celular. Então, essa elite vai produzindo o sujeito que eles querem. Um sujeito que bata a palma para o opressor e identifique o oprimido que está ali do teu lado como um concorrente a ser vencido ou um inimigo a ser destruído. A gente sabe que são pouquíssimas as big techs que determinam o tipo de informação que você vai receber, quando você vai receber, se vai receber algum tipo de informação. O mito das redes neutras é algo que acho que já não se sustenta, é evidente, né? Já passou. As pessoas acreditavam ali numa igualdade de condições de produzir material nas redes sociais. Isso acho que já passou em larga escala, mas ainda reaparece no miúdo, né, Rubens? Porque é a dimensão ideológica da coisa, né? É aquilo que impede o sujeito de perceber quando ele está sendo ludibriado, quando ele está sendo enganado. É muito mais fácil reconhecer uma perda material do que perceber que tu está sendo enganado durante longo tempo, né? Isso também está intimamente ligado a esses instrumentos que eu tenho chamado de técnicas de idiosubjetivação. Mas eu estou de acordo contigo. Esses intelectuais produziram teses, produziram leituras de mundo que foram se tornando hegemônicas, muito também em razão de uma certa inércia, de uma certa prepotência do campo progressista.
Eu diria que eles nadaram de braçada sem marcação, né? Quer dizer, eles tiveram a oportunidade, tiveram os meios, tiveram o dinheiro para produzir em larga escala esse tipo de sujeito incapaz de reflexão e incapaz da percepção do absurdo. Então, muito do que aconteceu, eu acho que a culpa é do campo progressista. A culpa são dos intelectuais de esquerda que não souberam fazer a leitura correta do que estava acontecendo e que muitas vezes menosprezavam esses ideólogos do que hoje a gente tem chamado de extrema-direita, esse movimento que une neoliberalismo e ultra-autoritarismo. A gente tem intelectuais fantásticos no campo progressista que publicam artigos em revistas que são lidos por 10, 20, 30 pessoas, normalmente pelos próprios pares, enquanto Olavo de Carvalho estava se tornando um best-seller, sendo lido por uma multidão de pessoas, e isso não era para ter sido negligenciado.